Bom, primeiramente, boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês, a presença da banca. Eu sou Alan, discente do curso de agronegócio do IFMT Campus de Juína e vim aqui para falar sobre o meu TCC, trabalho de conclusão de curso, que fala sobre a contribuição socioeconômica do crédito rural em Rondon do Pará, no estado do Pará. Discente desse trabalho sou eu, Alan Carlos Castro da Silva, orientado pelo professor e mestre Rodrigo Lemos Gil. A estrutura dessa apresentação consiste pela introdução, referencial teórico, metodologia, a caracterização do município de Rondon do Pará, assim como a caracterização da pesquisa e coleta de dados, a análise dos dados em si, a análise dos resultados e as considerações finais. Vamos começar. Basicamente, na introdução, nós falamos sobre o agronegócio, que é um dos grandes pilares aí da economia brasileira, é o que vem sustentando o nosso PIB, vem alavancando a cada ano que passa. O estado do Pará não é muito diferente do estado do Mato Grosso. Aqui, na verdade, o estado é mais refém ainda do agronegócio, porque as indústrias em si, o comércio não é tão difundido. No município em que eu resido e onde foi realizada essa pesquisa, em Rondon do Pará, o agronegócio ele é muito importante. Aqui as principais atividades é o cultivo de a agricultura, né? De grãos no geral, que chegou aí há menos de 10 anos para cá e vem entrando muito forte no município. A pecuária já antiga, mas uma pecuária consolidada. Temos reflorestamento, aí temos a questão do extrativismo mineral e vegetal. As pequenas agriculturas, a pecuária de leite, os pequenos agricultores no geral, mas basicamente é isso aí. Já tivemos um extrativismo muito grande de carvão, mas devido a irregularidades e tal, hoje já não existe mais, ok? A economia em si, a importância do agronegócio para a economia brasileira, eu acho que é bem explícita para todo mundo. É o carro-chefe, é o que vem mantendo o nosso PIB não tão vergonhoso. No estado do Pará não é diferente. Se vocês pegarem os dados do município, vão ver que é o que vem comportando, é o que vem alavancando a região, principalmente com a agricultura que entrou agora, que tem uma aceitação muito boa aqui. Nós temos níveis muito bons para a agricultura, tá? É, Na introdução falaremos sobre o desenvolvimento socioeconômico, que foca na evolução em si do produtor rural, foca em desenvolver a parte econômica, a parte social, em fazer com que os pequenos produtores tenham uma vida digna, uma vida de conforto, entendeu? Os médios e grandes produtores no nosso município são em sua grande maioria recentes devido a essa expansão da agricultura. O desenvolvimento socioeconômico em si, para o município de Rondon, tem alcançado patamares muito bons, bem aceitáveis, ok? A importância do agronegócio nós já citamos. Basicamente é a principal atividade do país. O Brasil é um país ruralista, né? A verdade é essa. Nós temos diversas atividades, temos um clima favorável, temos um povo trabalhador, tem linha de crédito. Às vezes só falta um pouquinho de administração mesmo, por conta dos produtores. O acesso ao crédito é uma dificuldade nacional. Nós temos muito problema aqui na região. Nós estamos concentrados, né, Rondon do Pará, quando eu falo nós, dentro do bioma amazônico. Isso caracteriza a entrada de alguns documentos auxiliares por questão de preservação. O pequeno produtor nem sempre contém esses documentos, não consegue acesso a crédito. São detalhes bastante difíceis, entendeu? Mas que com o tempo já foi bem corrigido, com o tempo vem sendo corrigido. Falta um pouco de órgão público no auxílio à elaboração desses documentos, mas se Deus quiser, com o tempo tudo vai se normalizando. O trabalho foca no acesso ao crédito, porque nós vamos pegar a parte de inadimplência, de concessão, do bom uso, da boa ou má administração, de assistência técnica, falar mais à frente, ok?
Basicamente, na introdução ainda nós teremos os tópicos de agricultura familiar, que é de suma importância para o nosso país, tá? Vamos verificar se dentro de um questionário que foi realizado, citado mais abaixo, se os produtores rurais fizeram a correta aplicação dos recursos rurais disponibilizados a eles, se a assistência técnica cumpriu o seu dever e elencar os resultados esperados, ok? Nós temos um problema aqui, que mesmo com o agronegócio em alta, tendo terras férteis, alto índice de produtividade, o Pará mesmo sendo jovem na agricultura, nós já temos bons índices de produtividade, imóveis rurais com baixo custo de aquisição, nós temos um problema maior, que é a má administração financeira dos produtores rurais. Boa parte deles hoje ainda se concentram num modelo de administração familiar, não relativamente à família, mas por falta de administração, não encaram como uma empresa. E isso ocasiona déficit financeiro. Você tem que ter tudo na caneta, você tem que saber seu custo, tem que saber seu lucro, tem que saber quanto que você ganha por hectare, por quilo de animal, quanto que você produz ali, qual que é seu custo de produção, etc. A questão da assistência técnica também é um problema corriqueiro e aqui não é diferente. Abandono da atividade e o êxodo rural são problemas antigos, que o êxodo rural até que vem de certa forma se dissimando, diminuiu muito. Nós tivemos a questão da revolução e o êxodo foi muito constante a partir da década de 70, mas de 2000 para cá ele já deu uma boa queda, contudo ainda ocorre. Então nós não temos famílias antigas, mais como era antigamente, nós não temos aquele de pai para filho, ou algo que pode ser um problema futuramente. Na verdade já está sendo, né? Justificativa desse trabalho queremos analisar impactos, identificar e mitigar riscos, problemas, ponto. Basicamente descobrir o que está acontecendo, possíveis problemas de acesso, se não de acesso ao crédito, da concessão correta, do prazo correto, se a assistência técnica tem cumprido seu papel, se a instituição financeira tem orientado, isso é o que a gente procura aqui, tá? Essa é a nossa justificativa. O objetivo geral é analisar os impactos causados pelo crédito rural para os produtores rurais entrevistados de Rondon do Pará e ver se ele vem cumprindo com o seu papel de fomentar a atividade rural, de auxiliar, de estar junto no desenvolvimento, de fazer parte, de gerar renda, entendeu? De agregar renda. Esse é o papel do crédito rural e o trabalho tem esse como objetivo geral, verificar se o objetivo vem sendo atendido. Os específicos, temos alguns, mas a gente pretende verificar a frequência e finalidade com que esses créditos vêm sendo tomados. Se é de ano em ano, de 2 em 3 anos, de 3 em 3, 4 em 4. Se a principal finalidade é custeio, é investimento, é comercialização, como que ele vem sendo utilizado, tá? Pretendemos analisar o percentual na verdade vai ser analisado, né? O percentual de inadimplência dos entrevistados, grau de satisfação, tanto com o enquadramento proposto pelo governo, pelo BNDES, quanto com as taxas propostas para crédito rural. Mensurar itens, detalhar como a área de atuação dos entrevistados, a faixa de renda que eles ocupam, há quanto tempo estão na atividade, se o recurso adquirido com o crédito rural, o valor, né, ele foi utilizado de forma correta. É isso aí. E em metodologia, realizamos um estudo de caso, uma pesquisa exploratória e descritiva analítica de caráter de entrevista semi-estruturada, com 10 produtores rurais em Rondon do Pará, seguindo alguns critérios, o principal deles que tenha histórico de crédito, que tenha familiaridade com tomada de crédito. Por que isso? Porque com esse histórico nós podemos ser mais assertivos nas respostas. Se o associado ele já sabe como funciona, se ele tem tomado crédito, ele está a par de documentação, de taxa, como que está a assistência técnica disponível para ele hoje. E por que é uma entrevista semi-estruturada? Nós temos um roteiro de perguntas, sim, no questionário, mas ele foge. O produtor rural não gosta de ser questionado, então como que foi feito? Foi sentado com os produtores rurais, nas suas propriedades rurais, de preferência na sua sede, se possível junto com a família, realizadas as perguntas. Mas antes de pergunta tem quebra-gelo. Você pergunta a atividade,
pergunta de receita, fala o que você entende, o que você não entende, elogia. Então, assim, a semi-estruturada, ela é informal. Basicamente, você vai levar, não é a palavra correta, mas é no tete a tete. Então, ele te solta várias informações que não estão presentes nas questões, mas que fazem parte do trabalho, que você adiciona. Por isso que é semi-estruturada, ela não tem uma estrutura fixa em si, ok? Na questão de metodologia, seguimos os seguintes passos, tá? A primeira etapa foi feito um levantamento bibliográfico, seguido pela entrevista com os produtores rurais e finalizando com a aproximação entre a teoria e os dados da pesquisa realizada. Pegamos os dados, a teoria, a pesquisa em si, aproximamos todos para chegar em um objetivo, para chegar na análise dos resultados que vem agora. A seguir, nós temos os gráficos, as perguntas do questionário, elencado um a um para vocês. Eu vou estar explicando eles de forma sucinta e colocando uma espécie de resumo em cada uma delas, ok? O primeiro gráfico ele fala da área de atuação dos entrevistados. Então, dentro dos entrevistados, nós tivemos apenas pecuaristas e agricultores, sendo que 60% deles são agricultores e 40% pecuaristas. Okay? Não tivemos nenhum outro tipo de atividade de produtor rural dentro desse trabalho. E com foco maior nos 60% nos agricultores. O tempo de atuação dos entrevistados, basicamente de curto prazo, tempo de 0 a 5 e de 5 a 10 anos, ok? 80% dos entrevistados estavam nessa faixa e apenas 20 acima de 10 anos. Por quê? No slide anterior foi visto que 60% dos entrevistados eram agricultores e a agricultura ela vem se expandindo recentemente no município. Então, basicamente, eles estão aqui há menos de 10 anos. Esses entrevistados ainda são jovens na atividade rural, mas a maioria advinda de um outro estado e já trabalhava com agricultura, então já tem bagagem, ok? Próximo. Frequência com que tomam crédito rural. Dos entrevistados, 60% toma crédito rural anualmente, todos os anos, tá? Apenas 30% toma a cada 2 anos e há mais de 2 anos dos entrevistados, apenas 10% toma crédito. Se nós pegarmos o próximo slide, nós vamos ver que a principal finalidade de crédito rural tomada pelos entrevistados é custeio. E as atividades, a maioria das atividades agrícolas e pecuárias, na verdade, o ciclo de custeio dela é anual. O ciclo de produção é anual. Então os custeios têm vencimentos anuais. Sendo assim, a maioria dos produtores toma recurso todo ano, como vocês viram no slide anterior, e 80% deles é custeio, justamente por causa disso. Você pegou o custeio agora em 2019, o prazo máximo de 1 ano você tem para pagamento, com algumas exceções para culturas bianuais. Isso aqui explica que o custeio tem feito o papel dele em fomentar a atividade rural, entendeu? Ok, parabéns para ele, mas tem um porém, que pode ser um agravante. Nas instituições financeiras, nós chamamos de mata-mata. São as operações de créditos pegas. Por exemplo, você, produtor rural, pega um crédito hoje para pagar um que está vencendo em uma data próxima. Então é mata-mata. Você pega uma operação para pagar a outra. Isso pode significar duas coisas. Ou o produtor realmente está fazendo esse mata-mata porque ele não tem o capital, ou seja, ele está entrando num jogo perigoso, passível de uma possível inadimplência, ou ele está segurando seu capital próprio e trabalhando apenas com o recurso da instituição. Não é errado, entendeu? Mas fica esse alerta para nós. O gráfico 6, ele mostra que 100% dos entrevistados fizeram a correta aplicação do recurso, o que é excelente. Todo crédito rural tem que ser comprovado se a aplicação do recurso apresentada no projeto técnico ou na nota fiscal, no pedido, no orçamento, foi comprovada. Ok? As instituições financeiras que os produtores rurais de Rondon do Pará entrevistados utilizam, com ênfase aí para Banco da Amazônia e Sicredi. O Banco da Amazônia é consolidado no município desde o início, o Sicredi já há quase 6 anos, fazendo um belíssimo trabalho com os produtores rurais e entrando muito com o pequeno produtor.
com muita dificuldade, mas a cooperativa Sicredi vem conseguindo trabalhar com o pequeno produtor. Temos um leque bom de instituições financeiras que não deixa hoje o produtor rural a mercê. Então ele tem opções, ele tem variável, entendeu? Como se tivesse concorrência. O gráfico 8 nos mostra a classificação dos créditos rurais. 10% classificaram como indiferente, ou seja, para eles não fez diferença a tomada do crédito. 20% dos entrevistados classificaram como satisfatório, foi bom, atendeu o patamar. 50% como necessário. Dentro dos quesitos de necessário lá no questionário, dizia que foi necessário para obter resultados positivos na sua atividade. Ponto. Então, tiveram resultado positivo. E 20% extremamente necessário. Aqui é um ponto de preocupação, porque no questionário diz, e nas perguntas foi feito para eles o seguinte: você tem que considerar como extremamente necessário se você não tiver outra opção de tomada de crédito e se hoje você só se consegue manter na atividade realizando a tomada de crédito rural. Então aqui nós temos um ponto de preocupação para o futuro. Tá? A adimplência de crédito rural dos entrevistados é surpreendente, mas eles alegaram que estão todos adimplentes com suas atividades, isso é maravilhoso. Já quanto à classificação, como eles consideram hoje os enquadramentos praticados pelos produtores rurais, aqueles que nós vimos lá atrás, Pronaf, Pronamp e demais, 20% classificam como injusto. Tá? E os outros 80% classificam como justo. O que esses 20% disseram? Eles disseram que uma das respostas: existe necessidade de novos enquadramentos para produtores rurais. Segundo esse entrevistado, ele considera que acima de 2 milhões você colocar todos os grandes produtores não é justo. Você poderia ter mais algumas classificações para separar. Exemplo, de 2 a 5 milhões, de 5 a 10 milhões, acima de 10 milhões, e colocar taxas também que se elevam. Porque hoje um produtor de 2 milhões ele é considerado grande, mas nós temos produtores de 50 milhões pagando a mesma taxa. Então, se o objetivo é separar as taxas por enquadramento, deveriam ser criados novos enquadramentos. O segundo já foi um pouco mais radical. Ele pergunta se ele merece ser punido por produzir mais. Porque, segundo ele produz mais, o agronegócio é o carro-chefe do país, não é justo que ele pague uma taxa maior do que a de um pequeno produtor. O gráfico 11 nos fala a classificação a respeito das taxas. Aqui 40% já consideram como injustas as taxas praticadas hoje pelo crédito rural e 60% classificam como justas. Essa pergunta é interessante porque ela traz à tona dos créditos rurais liberados, quantos desses produtores tiveram que contratar assistência técnica? Então, ali diz que 80% contrataram assistência técnica, 20% não. Beleza. Quanto a isso aqui, tá perfeito. Perfeito. Contudo, na mesma pergunta, ela quer saber se teve o retorno desejado. E vocês vejam que nós temos um empate. Metade dos produtores rurais que responderam que contrataram assistência técnica também responderam que não obtiveram o retorno desejado. Então aqui entra um ponto de atenção, porque a assistência técnica ela é primordial desde o início de toda a análise até a liberação e o acompanhamento desses produtores rurais que muitas vezes não têm condição de fazer isso por conta. Ok? A última pergunta ela é extremamente linkada com a anterior. Ela pergunta se a assistência técnica fez o papel técnico e financeiro na tomada de crédito rural. Ah, como assim técnico e financeiro? Não é a instituição financeira que faz esse papel de ser orientador, consultor financeiro do proprietário, do rural, de quem vai tomar o crédito? Sim. Contudo, a assistência técnica ela faz um projeto, ela faz uma demanda. Essa demanda viabiliza ou não a aquisição, o projeto que o pequeno produtor, o médio e o grande quer fazer. Então a assistência técnica, ela basicamente, esse é o ponto, assim, seria perfeito. Ela tem que sentar com o produtor e perguntar para ele o que o senhor precisa, prazo que o senhor precisa, capacidade de pagamento anual,
Garantia não, aí já entra para a instituição. Então, assim, ela tem que não só colocar no papel, mas ela tem que confirmar com o produtor se ele vai dar conta de pagar aquele parcelamento, se ele vai conseguir arcar com aquilo ali e se realmente é um benefício para ele essa tomada de crédito. Na questão, 60% dos entrevistados responderam que não receberam o correto auxílio. Então aqui, gente, é um ponto de extrema importância. Tá? Já já nós vamos falar sobre ele. Nas considerações finais, para não se alongar muito, percebe-se que Rondon é um município com um potencial enorme de crescimento, com um viés maravilhoso para a agricultura, uma logística beneficiada, mão de obra. Estamos na divisa com o estado do Maranhão aqui, próximo ao Tocantins. Então hoje você tem muita mão de obra especializada, tem mão de obra barata, tem área de um valor agregado maior, temos áreas rurais de um valor menor. Então o potencial de crescimento aqui é enorme. Verificamos que dentro da pesquisa a maioria dos produtores se tratam de média e alta renda, justamente pela dificuldade dos pequenos em acessar o crédito rural. A assistência técnica no município de Rondon ela é deficitária, ou seja, ela tem deixado a desejar, e isso é extremamente preocupante, porque uma assistência mal feita hoje significa uma possível inadimplência amanhã. Então, a instituição financeira tem que acompanhar mais próximo, tem que estar mais presente, tem que estar em cima, tem que verificar se aquele projeto, aquela possível tomada de crédito é plausível, se encaixa com a renda do tomador. Mas basicamente assim, é um projeto que teve como consideração elencar as dificuldades, mitigar riscos. Então nós descobrimos que temos tomadores de crédito, que o pequeno vem tendo dificuldade ainda, que a assistência técnica está deixando a desejar, que as instituições financeiras têm que estar mais próximas e que automaticamente o produtor, reconhecendo que não há o retorno da assistência técnica, talvez ele também esteja fazendo uma má administração. Então existe hoje uma administração muito caseira, ele tem que se especializar mais nisso aí. Eu acredito que é isso. Basicamente, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Foi bem rápido para não tomar muito tempo de vocês. Se precisarem de informações, qualquer dúvida, eu vou estar online durante a apresentação. É só me chamar no WhatsApp, Skype, a mídia, se vocês precisarem. Dúvidas, por favor, entre em contato. Espero que tenha atendido a necessidade de vocês. Foi um prazer estar com vocês mais essa noite, tá? E até a próxima. Muito obrigado.